As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. A gente tem hoje aqui a satisfação de ter 2 grandes especialistas nesse tema de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, que são o Luiz Marinello e a Liz Salles. Eu vou começar apresentando o Marinello, porque ele fala primeiro, mas já vou também apresentar a Liz para não ter uma quebra na fala, tá? Então, vou pegar aqui as minhas colas, de vez em quando falham, mas o Luiz Marinello, ele é sócio de Marinello Advogados, mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo, coordenador da Comissão de Bioeconomia e Sustentabilidade da BPI, que é a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, responsável pela disseminação de conhecimento no projeto da ONU, denominado GEF, Fitoterápicos, que aproxima guardiões e instituições de ciência e tecnologia brasileiras para a utilização de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais pela academia e pela indústria. Já a Liz, ela é doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio de doutoramento na Universidade de Alicante, na Espanha, mestre em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e especialista em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2005. Ela é professora adjunta no Departamento de Direito e no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, e ela atua como pesquisadora tanto em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, como no GEDAI, que é um grupo de estudos de direito autoral industrial da Universidade Federal do Paraná. Esqueci alguma coisa, gente? Errei alguma coisa? Então, fiz aqui um resuminho. Então, tenho a honra de passar a palavra agora para o Marinello, para que ele possa começar a sua apresentação. Me ouvem bem? Sim.
Ótimo, A única coisa é que a sua apresentação, Mari, agora você está em modo apresentação. Ótimo. ótimo, maravilha. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Aline, pelo convite. A segunda vez que eu estou aqui, né, pela OMP falando, agora em especial, sobre PI e inclusão. Eu quero de verdade, em seu nome, parabenizar a OMP e a BPI por essa iniciativa. Não me lembro de ter algo semelhante ou parecido tendo sido feito antes. Então, a propriedade intelectual tem um viés muito peculiar, mas falta nossa de não conseguir enxergar a propriedade intelectual e o seu entorno, que pode ser muito mais amplo e abrangente. Eu tenho toda a liberdade para conversar com vocês aqui sobre um ponto de vista desse tema que eu fui provocado, que é a proteção do CTA, e, e é um tema extremamente difícil. Acompanhei o final da apresentação da minha querida professora Sônia Delbu, e eu vi a situação que ela ficou em relação ao número de perguntas que tiveram no final. Vocês são muito cruéis. Espero que eu tenho certeza que eu vou sofrer da mesma maneira que ela, porque os temas que nós trazemos aqui, eles sempre têm uma questão muito delicada de consolidação de direitos, né? Tanto expressões culturais tradicionais como o conhecimento tradicional associado sempre sofreram muito com isso. Mas, de qualquer forma, eu trago aqui muito da nossa experiência prática do escritório. Nosso escritório, além de trabalhar com propriedade intelectual, trabalha bastante hoje com aspectos legais que a gente diz bioeconomia. Então, nós temos a sorte de ter muita, eu não vou falar experiência, que isso é arrogante, mas pelo menos enfrentamos diversos projetos em que as soluções nem sempre eram as mais aquelas que a gente consegue identificar pela legislação qual é o melhor caminho, porque a gente sempre sofreu muito com isso aqui, mas isso vai nos dando experiência, né? E é para isso que eu estou aqui também hoje. Por favor, fiquem absolutamente à vontade de fazer qualquer tipo de pergunta, que eu vou aprender muito com os questionamentos que vierem. Quanto tempo eu tenho, Aline? Isso eu devia ter te perguntado antes até. Bom, vamos lá. O painel como um todo, ele tem a duração de 1h20, mas a gente sempre deixa os 10 minutinhos finais para perguntas Tá bom, tá e bom, tem ainda a apresentação da Liz. é, Então, eu peço que se você puder comprimir em uns 35 minutos. tá bom, ótimo. Então são 10h20. Se eu me empolgar muito, você me fala que, olha, Marinelo, faltam 5 dentro dos 35 que a gente combinou aqui. Preparei uma agenda já imaginando que teria esse tempo mesmo para conversarmos. Uma agenda inicial, que eu chamo de premissa desconstrução, e aí uma agenda de 3 pilares para identificar o conceito de conhecimento tradicional associado, conceito de acesso e preservação do CTA, considerando que a minha querida sócia vai falar depois sobre a intersecção com os direitos de PI. Eu acho que talvez isso seja complementar para a gente conseguir caminhar aqui, Liz, que eu tenho o prazer de conhecer agora, e a Isabela na sequência. Desconstrução. Me permita, Aline, fazer uma grande provocação aqui para nós, brancos, que temos acesso à cultura, que temos acesso à boa internet. Vocês estão ouvindo minha fala muito bem, é porque eu tenho a sorte, né, de ter tido educação, ter tido aqui uma condição de vida excepcional.
Mas quando a gente fala de propriedade intelectual e a questão de igualdade, desigualdade, a gente tem que lembrar quem somos nós, né? Que posição que nós estamos e que lugar de fala que nós temos. E me permita aqui fazer até uma crítica que eu faço não só aqui nesse treinamento, mas eu costumo fazer em todos os lugares que eu piso. E eu não vi nenhum, e se eu tiver, você puxa a minha orelha e fala, Marinelo, tem. Eu não vi nenhum representante de povos e comunidades como instrutor aqui do curso. Tem? Se Vai tiver, ter, é porque eu não vai pude ter. divulgar, porque você confirmou hoje. Ah, então retiro a minha crítica, mas deixo ela de alguma maneira no ar, porque não serve só aqui para nós, serve para todos nós como sociedade que ainda não conseguiu identificar exatamente o valor dos povos, o valor que esses povos trazem relacionados aos seus conhecimentos. E é muito comum a gente sentar para uma mesa de debates com uma, desculpe dizer, com uma petulância, com uma arrogância nossa, daqueles que, eu sou professor, eu sou mestre em direito. Meu amigo, você não é nada perto do que o tempo que essa turma já está aqui, o tempo que essa turma, que esses povos já desenvolveram o seu conhecimento. Então, aqui eu provoco mesmo, é uma desconstrução mesmo do nosso mindset, né, da maneira que a gente enxerga. Eu tenho um grupo de amigos dentro da propriedade, amigos mesmo, dentro da propriedade intelectual, e aí um dia a gente está, depois que veio toda a discussão do Mickey, do domínio público, de se estava, não estava, e aí eu provoquei, né? Pois é, se isso tem discussão, imagina quando a gente for defender os direitos relacionados aos povos e comunidades tradicionais que estão aqui antes, antes que os europeus batessem na nossa porta aqui em 1500, eles já estavam, né? Aí um deles me provocou dizendo, pois é, eu não consigo entender essa diferença, porque tinha que ter também o retorno ao domínio público. Retorno do quê? Se eles já estavam aqui com esse retorno para onde? Que sociedade é essa? Essa sociedade que a gente enxerga hoje, ela chegou depois. Então, sempre, talvez quebrando aqui até um pouco o protocolo, mas eu conheço bem você, Aline, você não vai me repreender por isso, que você também gosta, às vezes, de quebrar o protocolo, então eu me sinto em casa. Eu acho que a gente tem que se exercitar para não colocar no mesmo pé de igualdade os direitos, que, puxa vida, mas não são direitos consolidados. Eu vi Sônia Delbu falando agora, puxa, precisaria de uma legislação de fato, melhoraria a nossa vida, né, como operador do direito, melhoraria a vida deles também. Mas olha, eu concordo com isso, talvez até a página 2. Eu acho que cabe aqui a nossa reflexão como sociedade de interpretar quem são eles, de onde eles vieram, como que esses direitos foram construídos. Então, é desconstruir na nossa mente. Quando a gente começa a falar, quando a gente está num treinamento envolvendo propriedade intelectual que nós enxergamos não é a maneira que eles enxergam. Propriedade intelectual, por isso que eu elogio muito do fundo do coração mesmo essa iniciativa, porque isso precisa ser estudado mais e não existe outro caminho senão a gente colocar diversas pessoas aqui, não só do Brasil, mas de outros países, que possam discutir isso. Esse é o momento. E quando falamos em povos, em direitos, sejam direitos de propriedade intelectual, seja o que for, dos povos, às vezes nós temos aqui o costume, e costume não, a nossa formação de enxergar direitos sempre de forma estanque.
Ah, e nós atendemos, obviamente, determinadas indústrias aqui que têm receio de fazer uso de conhecimento tradicional, porque pode ser penalizado, porque tem que fazer contrato de repartição, acordo de repartição de benefícios, etc. E sempre quando a gente senta, o mindset é assim, não, mas se eu for usar aqui, eu não estou violando, porque o direito deles começa ali. Gente, isso é uma dificuldade para nós, pela nossa formação, de entender que existe uma harmonia e uma conexão entre eles, a floresta, tudo que foi desenvolvido, a história, porque nós não fazemos parte disso. E por isso que talvez tenha sido a minha crítica aqui, Aline. Eles têm que estar ao nosso lado aqui, tem que estar ao nosso lado. Nós tivemos a sorte de assumir esse projeto pela Organização das Nações Unidas, que é disseminar conhecimento para NITs, tudo bem, dentro de centros acadêmicos, falar sobre a lei de inovação tecnológica, propriedade intelectual, a lei da biodiversidade. É uma forma ali de... A gente está passando por isso agora, é uma forma de troca muito rica, muito interessante, mas a partir de agosto nós vamos falar com os povos. E vocês não sabem como o nosso coração está batendo forte no sentido de que nós não estamos preparados. A gente precisa entender melhor a linguagem, a gente precisa descer, tirar, colocar as sandálias da humildade e entender que é uma cultura, é uma vivência completamente diferente da nossa. Muito diferente, muito. E agora, para falar nessa fase 1 do projeto, claro que nós chamamos representantes dos povos, e tem sido maravilhoso, porque eles passam ali uma verdade e uma maneira holística de enxergar o todo que a gente não tem. Então, aqui, o primeiro slide é esse de desconstrução. Estaremos abertos e desconstruídos e abertos para realmente mudar a nossa maneira de ver. Gostei muito de uma entrevista que eu vi dessa professora Ivani Ferreira de Faria. Ela falou numa linguagem muito clara. Os povos originários são aqueles que estavam aqui antes da chegada dos europeus. E aí, olhando para o nosso próprio umbigo aqui, Brasil, antes da chegada dos europeus, já estavam. Eles possuem uma cultura, língua, organização social e política própria, diferente, que nós viemos depois, nós, brancos, viemos depois, né? E tentamos, tem até um slide que fala sobre isso, nós tentamos impor uma espécie de epistemicídio. O que é isso? Que é diferente, além do genocídio, obviamente, que eles enfrentaram. É a morte da construção desse conhecimento que já existia. Impor a nossa cultura sobre outra. Que nível de arrogância é esse? De impor a sua cultura sobre outra. Olha a nossa capacidade de se impor, de olhar de baixo para top-down, olhar de cima para baixo. Isso tudo dentro da desconstrução que a gente precisa ter nas nossas mentes. Vou fazer uma rápida comparação aqui com a Convenção da União de Paris, que foi o primeiro grande tratado, vocês sabem bem todos aqui, envolvendo propriedade industrial, né? De 1883. 1883 foram 300 anos depois dos europeus chegarem aqui no Brasil. 300 e mais, 380. Pô, gente, é isso, essa desconstrução que a gente precisa fazer para começar a compreender os direitos que eles já possuem. Eles já possuem. Mais uma vez, concordo com a minha querida professora Sônia, estou na ESA com ela há anos e anos, tenho o maior orgulho disso. Mas até determinado ponto, porque eu tenho muito receio da gente
dizer, poxa, mas não tem uma legislação específica, porque esse tipo de verbalização é muito perigoso, né? Porque isso empodera mais ainda o homem branco. Empodera. Ah, não, mas não existe legislação. Gente, não é assim que a gente tem que ver os direitos. O propriedade intelectual, ele é um dos direitos dentro de uma miríade de direitos que existem aqui, dentro dessa construção que já existe de longa, longa, longa data. Então, passando aqui, deixando a revolta de lado, né? Aqui, minha esposa falou que isso é a culpa da eclipse, né? Que eu sou ariano, então eu ando muito revoltado esses dias. Talvez ela tenha razão, mas brincando, obviamente, com vocês, isso essa desconstrução é extremamente necessário para qualquer operador, seja do direito ou de qualquer estudo que venha a ser feito relacionado a esse tema. Nós precisamos passar por isso. Precisamos passar por esse processo. Três pilares dentro da provocação inicial aqui que foi feita, que eu vou abordar um pouco mais aqui. E o conceito de conhecimento tradicional associado, de onde vem o conceito? Dentro dessa complexidade que eu coloquei na minha fala inicial, conceituar o CTA também é muito é um grande desafio. Hoje, temos uma lei que conceitua o CTA. Isso é bom, isso é ótimo. Por quê? Porque isso gera, de alguma maneira, segurança jurídica para o operador, para o usuário, para aquele que quer utilizar conhecimento tradicional dentro do seu produto cosmético, do seu produto farmacêutico. Mas aqui está, talvez, um dos dilemas no sentido de comprimir esse direito. A gente tem que ter muito cuidado para não comprimir esse direito. Porque eu interpretando o conhecimento tradicional está fora dele. Meu amigo, vai devagar. Isso é sempre um cuidado enorme que a gente tem que ter no dia a dia. E aí, dentro da nossa legislação também, qual é o conceito de acesso? O que representa acesso? E, finalmente, como se preservar tudo isso? Quais são os meios de se preservar o conhecimento tradicional? Gosto desse conceito do IFAM, que é um conceito mais amplo, conjunto de informações de povos e comunidades, adquirido através da sua vivência com a natureza, observação, experimentação. Normalmente, em alguns treinamentos, aqui, acho que não fazia sentido isso, normalmente, alguns treinamentos que nós fazemos pelo escritório, como que a gente explica conhecimento tradicional associado para as pessoas? A gente explica através da disputa de uma serpente com um lagarto. E aí, nessa disputa, a serpente picou o lagarto, pobrezinho, ele encontrou uma copaibeira no meio do caminho, se esfregou nela, e um membro de uma determinada comunidade tradicional enxergou tudo aquilo. E aí ele enxergou que a natureza dá a resposta. Então a copaibeira, naquele momento, estava salvando o pobre do lagarto. Estava sendo salvo. E essa vivência entre a floresta e o membro, aquele que faz essa ligação umbilical que existe entre eles, faz com que esse conhecimento seja adquirido dia após dia, ano após ano, e passado, né, essa tradição que vai ser passada de geração em geração. E aqui, o IFAM, ele conceituou, ele deu aqui um exemplo aqui do conhecimento de diferenciar plantas que servem como alimentos, daquelas que curam enfermidades e daquelas que podem entorpecer a caça e a pesca. Então, esse conhecimento intrínseco. Isso serve para a indústria? Óbvio, porque isso diminui o time to market.
porque isso aumenta o nível de inovação de uma maneira que a pesquisa ela vai se desenvolver algum produto novo, seja qualquer segmento aqui que a gente possa dar como exemplo, esse produto novo vai vir para o mercado com uma velocidade muito maior. Então, a inovação, ela sim pode fazer beber dessa fonte. Então, aqui, ó, conjunto de informações, legal, dos povos, adquirido pela sua vivência, aquele exemplo que eu já dei da diferença entre como eles conseguem enxergar isso, da necessidade de adaptação ao ambiente. E aí, essa troca que vai acontecendo dos antepassados, e essa troca, e algo que nessa nossa vivência com eles, temos tido muita sorte de estar muito próximo de todos eles. Isabela, inclusive, não sei se ela vai ter tempo de comentar, ela está no Rio participando de um evento excepcional, em que eles colocam o coração para fora e nos ensinam. Vocês estão vendo que eu sou um entusiasta aqui, porque a gente vai aprendendo com o tempo sobre tudo isso. Então, o que eles nos ensinam também, eu esqueci de mencionar, esses conhecimentos que eles têm é algo que vai muito mais além, vai além do empírico. Eles acreditam muito na força dos antepassados, como que esses saberes surgiram. Essa conexão é muito maior do que a gente consegue enxergar aqui hoje. Então, faz parte do seu modo de vida, né? E aí, se a gente partir, poxa, mas a gente não tem que discutir aqui, Marinela, conhecimentos tradicionais, a gente tem que discutir conhecimentos tradicionais associados ao uso de recursos genéticos. Então, aqui, o IFAM também nos ajudou, melhor dizendo, a diferenciar. Olha, um conhecimento tradicional, conhecimento de como se faz determinada rede ou renda. Isso é um conhecimento tradicional. Aqui, por exemplo, um vaso marajoara, isso faz parte do conhecimento tradicional. Agora, a informação sobre qual planta fornece a melhor fibra para fazer aquela determinada rede, ou qual planta, qual ativo, qual recurso genético fornece o melhor corante para determinada renda, aqui são conhecimentos tradicionais associados ao uso do patrimônio genético, associado ao patrimônio genético. Então, a diferença está aqui. Então, pela nossa legislação, Lei 13.123, de 2015, que foi regulamentada pelo Decreto 8772, de 2016, o conhecimento tradicional é uma informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre o quê? Propriedades e usos diretos e indiretos. Tá? Então, um exemplo aqui. O preparo de chá da casca da quina para combater a malária. Chá voltado para combater a malária especificamente. Isso daqui é um conhecimento do povo Yanomami. Isso daqui é, de fato, um conhecimento tradicional associado que eles já detêm. Mas nasceu o conhecimento tradicional associado a partir do momento em que veio sei lá, o primeiro instrumento que reconheceu repartição de benefícios, a Convenção sobre Diversidade Biológica. Aqui é uma das grandes discussões que a gente tem no direito. Por quê? Porque, claro, que determinada indústria farmacêutica, química, etc., vai sustentar isso, porque não vai querer que repartição de benefícios seja pago ad eterno. Tem outras questões aqui também, prescrição, etc., se a gente olhar o direito de uma forma mais harmônica, porque isso é muito complicado. Mas ninguém tira deles essa autoria. Ninguém tira deles essa paternidade. Isso não vai tirar. Estou pulando alguns slides aqui, talvez, até para controlar o tempo, para Liz não ficar brava comigo no nosso primeiro encontro. Então, eu acho que para tentar calcular direitinho. E como que se caracteriza o acesso?
falei para vocês qual é o conceito de conhecimento tradicional associado. Mas o que é acesso pela nossa legislação? É P&D, realizado sobre o conhecimento tradicional associado. E aí vem uma questão aqui complexa, difícil da nossa legislação, que possibilite ou facilite o acesso ao patrimônio genético, ainda que obtido de fontes secundárias. Isso foi uma inovação do legislador através dessa nova lei aqui, 13.123 de 2015. Isso não tinha na medida provisória 2186, que de 2000, 2001. Fontes secundárias. Então, quer dizer que esse acesso pode se caracterizar, eu, pegando um livro aqui, vou ler, e a partir desse momento que eu estou lendo essa obra, estou estudando para o meu mestrado, para o meu doutorado, estou estudando de alguma maneira, já caracterizou o acesso? Sim. Espera aí. Mas como que funciona isso? Isso pode me dar uma insegurança se eu não tiver o consentimento prévio, que é algo que a gente vai ver já. Se eu não tiver o consentimento prévio, eu posso lançar produto, eu não vou nem colocar aqui, não dá, mas eu posso lançar minha pesquisa, eu posso defender isso através do meu paper, através do meu... Gente, essa lei, ela se expande para todo uso, inclusive para o uso acadêmico. Então, é necessário, sim, que dentro de uma pesquisa se obtenha o consentimento prévio de determinada fonte, determinado provedor. Então, aqui é o que diz a lei. Ainda que obtido de fontes secundárias, tais como, o tais como é aberto, hein? Feiras, publicações, inventários, artigos científicos. Então, eu não preciso, indústria, ou academia, ir até presencialmente a determinada comunidade tradicional para fazer o shaking hands com eles e aí, nesse momento, obter ali... nesse momento eu obtive acesso. Não. O acesso ele pode acontecer através de fontes secundárias. Vamos falar de preservação do conhecimento tradicional associado. Dividir aqui preservação entre consolidação desses direitos, o consentimento prévio informado, que eu já dei algum spoiler aqui para vocês, um dilema que existe não só hoje, mas sempre existiu e sempre existirá, de qual é o melhor caminho? Abrir conhecimento tradicional associado pelas comunidades, ou elas mantêm esse em sigilo? Que é melhor para elas conseguir, para que consigam exercer o direito que elas têm? Isso é uma dúvida. Aí vem a questão da repartição de benefícios, como já está sacramentado aqui através da nossa lei. E, finalmente, uma visão aqui normal do que acontece no dia a dia relacionado à proteção que a gente chama de defensiva e positiva para o conhecimento tradicional associado. Nossa Constituição, que é de 1988, vocês sabem bem, já diz aqui que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas, afro e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, tá? Visando o quê? A defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, promoção e difusão. Aí vem o ponto, democratização do acesso aos bens de cultura. O legislador constituinte enxergou dessa maneira, mas existe um detalhe aqui, que é o consentimento prévio informado. Cabe a eles definir a maneira que eles querem divulgar e como divulgar. Tanto a Constituição como a Lei 13.123 prevê a possibilidade de que sejam criados institutos. O CEGEM tem discutido isso há algum tempo já também. Sejam criados mecanismos
mas cabe a eles definir como isso vai ser utilizado. Então, continuando aqui na consolidação de direitos, né? Constituição Federal, ela define como patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, e entrando um pouco no que a Sônia colocou antes, por que não enxergar expressões culturais tradicionais dentro desse conceito aqui que a Constituição Federal já define, né? E já define não como uma possibilidade ainda do legislador criar mais detalhes, não, já está aqui, né? O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural por meios de inventários, registros, tombamento, desapropriação. Então, aqui existem diversas formas já de que o próprio legislador constituinte entendeu que existe a possibilidade de utilização de resguardo desses direitos. E aqui no capítulo relacionado ainda ao Sistema Nacional de Cultura, onde fundamenta o Sistema Nacional de Cultura, diz o legislador que fundamenta-se na Política Nacional de Cultura, etc., e vai se reger pelos seguintes princípios. Um deles, universalização do acesso. Mais uma vez, lembrem, quando eu entrar aqui, vai ter um slide só sobre o dilema da universalização de acesso aos bens e serviços culturais. Transparência e compartilhamento das informações. Está previsto na Constituição? Está, mas isso não necessariamente gera uma obrigação para os detentores. E aqui, especificamente sobre os indígenas, né, é reconhecido sua organização, costumes, línguas, crenças, tradições, enfim. E aí tem a questão aqui é o que a gente mais vê a discussão, infelizmente, que é a questão da demarcação, porque a imprensa às vezes não ajuda, porque eles trazem uma discussão específica sobre o problema da demarcação, a conexão entre os povos e as suas terras é fundamental para que os direitos se mantenham presentes, para que a terra represente o espaço em que ele desenvolveu tudo aquilo. Então existe uma conexão muito forte, é o todo que tem que ser visto. Aí a imprensa vem e fala, não, porque os índios... Aí entra a discussão do STF, não, mas porque a demarcação tem que começar no momento em que entrou a Constituição Federal ou não entrou. Essa é uma discussão pequena, pobre, dentro do todo, que é muito mais importante, porque se enxergassem o todo, essa decisão, essa discussão, de alguma maneira, cai por terra da demarcação, porque é óbvio que pertence a eles, como tudo isso aqui. Dependendo do fórum que eu estou, eles desligam a minha voz aqui, tá, gente? Mas aqui eu acho que a gente está num ambiente acadêmico, então eu tenho liberdade de colocar o que eu acho que a gente pode e deve discutir. Finalmente, a gente sai da Constituição e entra para a nossa legislação, que é a Lei 13.123, que vai aumentando gradativamente, consolidando mais ainda os direitos, em que o legislador aqui deixou claro que ficam protegidos os conhecimentos tradicionais, né? Que o Estado reconhece o direito das populações indígenas, relacionado à tomada de decisões. Qual é o conceito de tomada de decisões, gente? Inclusive, desenvolver uma nova legislação, inclusive a participação deles. Eu provoquei vocês todos colocando aqui a Convenção da União de Paris de 1883. Vocês acham que existiu algum povos e comunidades discutindo propriedade industrial sentados naquela mesa? Por favor. Imagina. Não. Então, aqui, por isso que a gente tem que tentar enxergar, e a consolidação dos direitos tem acontecido aqui de muito pouco tempo para cá. E aqui, ó, o que eu havia colocado para vocês, conhecimento tradicional, ele integra o patrimônio cultural brasileiro, por isso que é importante a nossa leitura da lei em conjunto com o que diz a Constituição Federal. E aí,
Quais são os direitos que eles têm de ter? Reconhecida a sua contribuição, indicada a origem de acesso, perceber benefícios. Aí entra muito fortemente aqui a questão de repartição de benefícios. Eles têm o direito de vender livremente os seus próprios produtos, conservar, manejar, guardar. Enfim, é uma miríade de direitos aqui que a nova lei, não tão nova assim, ela já é de 2015, mas a lei mais recente que trata de CTA e acesso ao patrimônio genético aqui no Brasil determina. Então, essas formas de reconhecimento podem ser através de publicações científicas, registros, inventários, mas isso não quer dizer, gente, que se não tiver através de uma publicação, através de um registro, através de um inventário, que esse direito morreu, caiu em domínio público. Não! É uma outra forma da gente enxergar. Não é assim que as coisas funcionam desse lado de cá. Aí vem a Convenção 69, que também traz, consolida determinados direitos para eles. E aqui, especificamente, onde a gente costuma discutir mais, vem a Convenção sobre Diversidade Biológica, através da ECO 92, não só a CDB, mas outros tratados relevantes também, visando a manutenção do clima, visando a conservação da diversidade biológica, mas em especial para nós aqui, vale mencionar a CDB no seguinte sentido: foi o primeiro instrumento, primeiro tratado internacional que reconheceu que há de se fazer repartição de benefícios. Repartição de benefícios é uma troca, gente. Os países se reuniram através desse tratado e entenderam o seguinte: os povos e comunidades tradicionais têm que ser empoderados cada vez mais. Por quê? Porque onde eles estão, a floresta se mantém em pé. Tem indicadores claros, enormes sobre isso. Então, tem que ter aqui uma forma de contraprestação. Então, eles têm que continuar aqui empoderados no sentido de manter a floresta em pé, de contribuir com isso, e para isso eles têm que receber benefícios. Podem ser financeiros ou não financeiros. Então, essa é a regra geral, digamos até que essa seja a premissa de repartição de benefícios, tanto prevista aqui, como também no Protocolo de Nagoya, que o Brasil também passou a ser signatário. O Protocolo de Nagoya foi criado como uma espécie de apêndice da Convenção sobre Diversidade Biológica, porque na CDB tem muitos temas para discutir, e no Protocolo de Nagoya se olha para acesso e repartição de benefícios. Finalmente, falando do consentimento prévio, Aline, puxe minha orelha quando faltar 5, tá? Por favor. Se é que já não Já deu. puxei, te mandei Puxe. mensagem. Me sinto com a orelha puxada, então. Tá bom. Você tem 1 minuto. Vamos lá, então concentrando aqui. O consentimento prévio é a base de tudo que a gente discute aqui, gente. A base de tudo que a gente discute é a necessidade deles darem, os povos e comunidades darem o ok para tudo que é discutido aqui entre nós. Já que eu tenho 1 minuto, um dilema que sempre vai estar presente aqui é o que é melhor: revelar conhecimento tradicional associado, e nós, com um clique aqui no ChatGPT ou no Google, a gente consegue acessar todo o conhecimento tradicional que já existe, tanto no Brasil, como na Austrália, como na Nova Zelândia. Isso seria incrível. É um dilema complexo esse. Incrível até que ponto? Porque aí sim que existiria toda a possibilidade daquele que faz uso indevido passar a continuar fazendo de uma forma muito mais agressiva. Esse é o conceito de repartição de benefícios previsto pela nossa legislação. Se o uso de conhecimento tradicional associado não pudesse identificar qual é a sua origem, paga-se 1% da receita líquida para o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Agora, se tiver uma origem identificável, a regra é diferente. É um contrato como outro qualquer. Tem que negociar
com o provedor desse conhecimento, e, além disso, o legislador inovou. A nossa lei é muito boa, viu? A nossa lei é muito interessante. Claro que ela merece reparos, óbvio, mas ela é frente a outra. A gente trabalha nessa vida sempre com comparação, né? Frente a outras legislações, a nossa legislação é muito interessante. Aqui, o legislador obriga também que seja depositado mais 0,5% da receita líquida daquela determinada indústria que for fazer uso do conhecimento tradicional associado para salvaguardar os outros povos que detêm o mesmo conhecimento. Isso tem que ser depositado no Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Existem duas formas aqui de proteção, que é a defensiva e a positiva. Defensiva, eu vou trazer um case aqui em 15 segundos, que a Índia desenvolveu uma base de dados interessantíssima. Ou seja, eles tomaram a decisão de revelar. Lembra do dilema que eu trouxe agora há pouco? Eles tomaram a decisão. Vamos revelar sim, a gente tem aqui uma base de dados de conhecimentos tradicionais, e através dessa base de dados surge um case interessantíssimo aqui, que talvez tenha sido um dos primeiros, que é a utilização do açafrão da terra, que é a cúrcuma, né, como a gente conhece, através de um depósito aqui. Não sei se alguém já mencionou aqui em todas essas discussões, Aline, sobre esse case em especial. Essa Não. patente, legal, essa patente foi depositada no USPTO, e a Índia conseguiu declarar a nulidade dessa patente porque provava por A mais B que esse tipo de tecnologia já vinha sendo utilizada há bastante tempo. Aí eu não sei se eu tenho... tenho os dados aqui da patente, mas depois eu mando, obviamente, todo para vocês, né? E, finalmente, aqui, a gente ainda está falando da proteção defensiva. Vai acontecer agora, em maio, uma discussão, gente, extremamente importante. Tenho a sorte de participar em nome da BPI, sobre a elaboração de um tratado que cria a obrigação para os países de determinarem a origem daquele recurso genético do conhecimento tradicional associado. Estou ansiosíssimo para saber qual vai ser o resultado disso, porque das COPs que nós já participamos recentemente é um terror, mas isso daqui já vira discussão de tomando um bom vinho que a gente pode ter com qualquer um de vocês. Vai ser um prazer enorme, porque a gente vê a postura de determinados países que, olha, é de chorar, é realmente não igualando, esquecendo essa possibilidade de uso de direitos. Então, nós falamos aqui da desconstrução, que é necessário, do consentimento prévio informado, que é o ponto alto da nossa conversa, a repartição de benefícios, que surgiu não tão distante assim, surgiu através da Convenção sobre Diversidade Biológica, de 92, o dilema do disclosure, né? O dilema de abrir ou não, e a questão da proteção defensiva e positiva. Extrapolei aqui, acho que talvez 3 ou 4 minutos. Muito obrigado. A gente que agradece, Marinelo. Já vou passar a palavra para a Liz, que é quem agradeço a participação, agradeço ter aceito o nosso convite. As perguntas, gente, eu vou fazer para no final, para ambos poderem responder e tal, porque a Liz vai trazer um foco específico aqui que eu pedi para ela, que é o foco de agricultura. E depois eu vou explicar o porquê eu pedi esse foco, mas Liz, por favor. Muito obrigada, Aline. Só para confirmar, vocês estão enxergando os meus slides? Está em tela cheia? Sim, Tá bom, sim. obrigada, Aline. Então, eu queria começar novamente cumprimentando todos vocês, agradecer imensamente, Aline, por esse convite, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando e debatendo com o Dr. Luiz Marinello, pessoa que eu já acompanho há bastante tempo, e é uma honra, um privilégio poder ouvi-lo e seguir, né, logo depois, enfim, do seu tema. E queria também agradecer a ONG, a BPI, a NPI, enfim. E assim como o Dr. Luiz Marinello falou no início da sua apresentação, eu queria destacar que conversei com a Aline um pouco sobre o objeto dessa apresentação e eu fiquei extremamente feliz pela temática escolhida para esse curso,
tá? Porque eu acho que quando a gente fala na questão da inclusão e pensando em propriedade intelectual, isso muitas vezes é trazer um viés que muitas vezes a gente não toca ou esquece ou fica um pouco de lado nas nossas discussões sobre propriedade intelectual. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho do meu lugar de fala, tá? E, portanto, eu não sei se eu vou ter a mesma paixão para falar que o Dr. Luiz Marinello aqui, mas eu quero que vocês entendam o porquê, talvez, de algumas posições e colocações minhas aqui ao longo dessa apresentação. Estudo propriedade intelectual há muitos anos. Isso foi desde antes de eu terminar o meu curso de Direito, eu já trabalhava propriedade intelectual. Mas, acima de tudo, desde muito pequena, sempre me considerei uma ambientalista, filha de uma mãe ambientalista, de pais que participaram das discussões da Rio 92. Meu pai trabalhando com pequenos agricultores do interior do Rio Grande do Sul, na área de cooperativismo, e minha mãe como ecologista, de fato. Tá? E claro que isso, quando eu levo, né, todo esse histórico para o âmbito dos meus estudos acadêmicos, eu falo que eu nunca fiquei muito bem situada, nem entre o pessoal da TI, nem entre os ambientalistas. Né? A Aline falou aqui, eu faço ainda parte, até hoje, do grupo do professor Marcos Wachowski, o GEDAI, e lá no GEDAI eu não estou nem considerada que GEDAI propriamente dito, porque eles dizem que eu represento o lado verde da força, né? E, por outro lado, quando eu estou com o pessoal do direito ambiental, e aqui nós temos um grupo muito forte que trabalha essas questões, eles falam que eu represento o lado negro da força, representando, então, o direito de propriedade intelectual. E eu sempre comento o seguinte, né, pessoal? As coisas, elas não são, talvez, nem tanto a um lado, nem tanto a outro. Tá? E eu acho que é exatamente essa falta de diálogo, ou talvez essa falta dessa visão Liz, desculpa te interromper. Tá com eco o seu som. Se você puder botar um fone, eu acho que ajuda. Tá aqui do ladinho, só um minutinho. Aline, aproveitando esse pequeno intervalo, quanto tempo eu tenho? Você pode ir até 11h30. Tá, ok. Melhorou bastante, é. É que tava dando eco, não tava estourado o som, era eco. Já tô até acostumada Tá, por conta das conferências. obrigada, então. Tá, então, ok, vamos lá. Bom, gente, então, sobre o que a gente vai conversar aqui, né? Só voltando ali no título da apresentação, eu acabei colocando como título a relação entre conhecimentos tradicionais, patrimônio genético e propriedade intelectual sob o viés da agrobiodiversidade. Então, também pensando já no que o Dr. Luiz Marinello já apresentou e trouxe alguns pontos muito interessantes já e que são importantes para a gente adentrar de forma mais específica nessa discussão, eu quero inicialmente falar que aqui a gente faz uma inter-relação entre propriedade intelectual, falar sobre esses conhecimentos tradicionais associados a recursos genéticos, a gente fala sobre agrobiodiversidade. E eu, como ambientalista, como falei antes para vocês, me preocupo que a gente possa colocar estas inter-relações aqui dentro de um contexto maior, que é pensar também em sustentabilidade, tá? E acho que, às vezes, para a gente que discute no âmbito da PI, é um pouco difícil ter algumas visões sobre esses temas, porque, inclusive, anos atrás, eu fazia uma outra palestra sobre esse tema e eu começava sempre fazendo a seguinte pergunta: qual é a biodiversidade que nós estamos falando? Ou o que nós estamos entendendo por biodiversidade? E por que eu fazia essa pergunta? E o Dr. Luiz Marinello falou um pouquinho sobre isso, né? Qual é o ponto de vista que nós estamos adotando, enfim, para falar disso, né? E eu sempre trazia daí um trecho do filme Madagascar, para quem assistiu aqui o desenho animado Madagascar, né? O primeiro deles que saiu, que é, enfim, quando eles chegam lá na ilha de Madagascar, e tem um trecho do filme, para quem assistiu o desenho animado, que toca What a Wonderful World, né? E aí eles estão ali caminhando e tendo estranhamento com essa biodiversidade, tá? E eu falo que nós, de modo geral, a gente tem esse estranhamento com a biodiversidade, mesmo que muitos de nós, muitas vezes, vivamos em países que têm uma biodiversidade extremamente rica, tá?
Então, uma coisa é eu falar aqui que eu defendo biodiversidade na Amazônia, mas eu não estou lá na Amazônia, eu não dependo diretamente desses recursos, eu não convivo diretamente com esses recursos. Então, o que o Dr. Luiz Marinello estava comentando antes, eu acho que, para mim, é muito importante ter escutado ele e poder seguir nessa linha para dizer, precisamos considerar, enfim, a partir de que ponto de vista estamos falando. E aí já falo para vocês que essas gravuras que vocês vão ver ao longo da minha apresentação, elas foram feitas pelo ChatGPT, tá? Foram os meus prompts lá que geraram, enfim, essas gravuras que vocês estão vendo aqui. E aqui nessa primeira gravura, eu fiz questão de fazer uma inter-relação de conhecimentos tradicionais e foi muito difícil fazer o ChatGPT entender o que representam conhecimentos tradicionais no âmbito, por exemplo, do sul global, tá? Nas primeiras tentativas que eu fiz com ele obrigatoriamente me levava para algo que era mais referenciado ao norte global. Isso é interessante, né? Para a gente pensar, eu venho fazendo esses testes com a IA. E o Dr. Luiz Marinel também falou dessa questão da IA. Aqui, do outro lado, eu fiz questão de colocar uma IA. Porque, sim, a gente tem discutido ultimamente a mesma discussão que, eventualmente, estamos tendo com direitos autorais e, portanto, de que forma essas IAs generativas estão sendo treinadas e tendo acesso a todo esse conhecimento. Algumas pessoas já têm começado a discutir em relação a esses conhecimentos tradicionais e a maneira específica, enfim, como eles têm sido disponibilizados, sejam em acervos, repositórios, etc. Então, vejam, como fazer essa relação que vem de situações e formas de ver o mundo e perceber o mundo tão diferentes, conversarem talvez sobre um elemento que nós, né, vamos colocar assim, a partir da nossa cultura, principalmente ocidental, colocamos como padrão, que é o reconhecimento de direitos de propriedade intelectual. Tá? Então, aqui, para além de tudo isso, eu estou colocando mais um ator, tá? Que são os agricultores, também, principalmente agricultores tradicionais. Eu falei para vocês, eu cresci no sul do Brasil, tá? O sul do Brasil basicamente tem agricultura como elemento muito forte, mas principalmente baseado na pequena propriedade rural, tá? E principalmente aqui na agricultura familiar. Eu falei para vocês que eu era ambientalista, mas para conhecer bem, porque eu sempre estudei sobre isso, eu fui trabalhar no agronegócio. Tá? E fui tentar entender muito de toda essa cadeia também para que eu pudesse fazer melhor as minhas pesquisas. Tá? Então, nós temos aqui o fato de trazer esse elemento que eu vou colocar aqui como os conhecimentos tradicionais que são associados à agrobiodiversidade. Tá? Então, quando a gente fala, alguns autores, inclusive, até no âmbito internacional, têm falado em conhecimento agroecológico tradicional, tá? Que basicamente a gente tem, assim como a gente falava antes, de modo geral, dos conhecimentos tradicionais, esse saber cumulativo de conhecimento, de tradições, de práticas, de crenças, tá? Que tem, inclusive, visões de mundo diferentes, mas que, vejam, faz com que esses grupos, esses povos, tenham vínculos muito diretos aqui com esses agroecossistemas e com os sistemas alimentares, inclusive. Tá? E nós vamos falar um pouco aqui sobre isso. Que vejam, esses sistemas agroalimentares, essa forma de utilizar a própria agricultura dentro desses povos, que acaba sendo adaptado, que acaba sendo enriquecido de geração em geração e de acordo com as necessidades apresentadas por aquele determinado ecossistema. Então, vejam, falar sobre esses conhecimentos tradicionais associados à agrobiodiversidade hoje acaba tendo um papel-chave para que a gente possa falar em conservação de biodiversidade, falar dessas práticas agrícolas tradicionais significa falar em diversidade de espécies, de reconhecimento das variedades que são locais. Então, tudo isso entra como um elemento importante para que a gente tenha discussões aqui, inclusive para o que eu falava, que é olhar tudo isso sobre essa tela maior que é a sustentabilidade, né? Que é a gente pensar como é que a gente pode fazer essa gestão ótima das funções desses agroecossistemas de uma maneira que seja aqui culturalmente adaptada e que possa contribuir, enfim, para a produção, para a preservação das culturas locais e assim por diante. Tá? Então,
É claro que nos últimos anos há um crescimento, uma demanda pela compreensão desse tema. Se vocês pegarem relatórios do IPCC, e inclusive alguns dos últimos documentos que a gente tem sobre questão de combate ao aquecimento global e, enfim, mudanças climáticas de modo geral, a gente tem visto sempre essa menção, né, a necessidade de se construir sistemas alimentares que sejam sustentáveis. E se entende que a agrobiodiversidade, inclusive, nos traz muitos elementos importantes para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Tá? Então, aqui a gente fala de uma importância dessa agrobiodiversidade para a sustentabilidade, para a segurança alimentar das populações. Aí, se a gente for pensar, e talvez muitos de vocês aqui tenham outros exemplos e possam compartilhar também depois ali no chat, né? Mas, enfim, vamos falar de alguns. Eu poderia começar falando da quinoa andina, por exemplo, que é grão nativo da região andina e aqui na América do Sul, né? Cultivado, enfim, por povos indígenas. Já há milhares de anos, é um alimento básico, e vocês sabem que nos últimos anos a gente teve um boom da quinoa, que é considerada aí um superalimento, que tem um alto valor nutricional. Isso trouxe o interesse das empresas, e aí tivemos muitas pesquisas sendo realizadas, mudanças sendo realizadas em relação, enfim, mudanças genéticas, inclusive, em relação, né, a esse alimento já utilizado há muito tempo aí, pelos produtores locais da região andina, e que trouxe mudanças socioeconômicas importantes, inclusive para essas populações. Tá? Então, até há pouco, enfim, a gente tem acompanhado ainda uma discussão grande aí sobre a ausência, muitas vezes, de reconhecimento para essas populações, aí de todo o uso que fazem e da maneira como esse comércio internacional, enfim, acabou se desenvolvendo. A gente pode falar também, tá, do uso de variedades nativas aí, da batata nos Andes peruanos. A gente pode falar também do manejo tradicional da mandioca pelos povos indígenas da Amazônia, os cultivos de arroz em terraços nas Filipinas, que inclusive é uma das discussões aí que, para além da questão da forma tradicional como isso era realizado, né, trouxe um grande interesse na área do turismo, inclusive, que vem trazendo hoje uma degradação constante aqui, tanto da questão cultural quanto da própria questão agroalimentar, enfim, nessa região, e gestão aqui tradicional de pomares de oliva no Mediterrâneo. Tá? Então, aqui a gente vai ver uma série, eu quis trazer de diferentes locais, talvez, para a gente pensar que falar sobre tudo isso é falar de algo que a gente vai encontrar ao redor do mundo. Nós temos esses sistemas, né, presentes e que acabam tendo essa importância. E não é uma importância apenas genética, não é uma importância apenas de nós pensarmos sobre esse conhecimento tradicional a patrimônio genético e de que forma vamos estabelecer direitos de propriedade intelectual sobre isso, mas há um panorama maior, que é a conservação de culturas, que é a forma, enfim, como nós vamos adotar práticas também que não sejam apenas comercialmente sustentáveis, mas que elas sejam também ecologicamente sustentáveis. Bom, tendo falado sobre isso, eu trouxe para vocês aqui uma linha do tempo para mostrar que o tema ele vai tendo camadas aqui de sobreposição, tá? Não trouxe todos os elementos importantes, porque isso seria uma linha do tempo aqui infinita, a gente tem muita coisa para referir sobre isso. Mas vejam que eu tentei fazer aqui um link para vocês entre a gente falar de preocupações na seara alimentar, e nós já vamos chegar aí a algumas conclusões do porquê que essa relação é importante, e por que isso está relacionado com a propriedade intelectual. Então, a gente vai ter aqui, desde a preocupação lá de 1962 com Códex Alimentários, aí, da gente pensar em segurança alimentar, tá, para as populações de modo geral, que vem seguido ali nas décadas de 60 e 70, e aí quem já estudou um pouco dessa questão no âmbito ambiental, talvez já tenha acompanhado essa discussão, a gente tem a chamada Revolução Verde, que na verdade de verde tem muito pouco. Né? Essa Revolução Verde aqui estabelecida, nós temos praticamente aqui uma preocupação com uma maior produção de alimentos. Né? Nesse momento é essa a grande preocupação, digamos, que o mundo adota. Precisamos produzir mais alimentos, e para isso precisamos de produção em massa,
precisamos aqui ter uso intensivo de insumos, precisamos ter mecanização no campo, tá? Precisamos mudar o sistema de produção. Bom, já na década de 80, a gente começa a ter a percepção dos problemas ambientais trazidos por essa forma de produção trazida pela Revolução Verde, pela utilização dos insumos e, portanto, pela degradação ambiental. Mas na área alimentar há uma evidência importante, tá? De que o nosso problema de fome, tá? Ou inclusive o nosso problema quanto à insegurança alimentar, mas digamos que aqui, principalmente nesse momento, se discutia fome. Por que temos fome no mundo? No primeiro momento, porque não temos produção suficiente. Década de 80, nós passamos a reconhecer que não, nós até podemos falar em produção suficiente, mas nós temos uma distribuição desigual desses produtos, enfim, no mundo. Se vocês acompanharem a linha de cima dessa linha do tempo aqui, eu tentei trazer alguns elementos que começam a acontecer no Brasil simultaneamente a essas discussões. No Brasil, a gente vai ter as conferências nacionais de segurança alimentar. E o Brasil, eu vou trazer ao longo dessa linha do tempo 3 grandes conferências aqui nacionais de segurança alimentar, e que elas foram importantes para ir mudando um pouco o foco no qual o Brasil, enfim, sustentava suas políticas em torno desta segurança alimentar. Mas eu quero destacar que se nós temos em 1986, portanto, essa preocupação, 92 temos a Rio 92, que o Dr. Luiz Marinello já falou aqui, e a Convenção da Diversidade Biológica. É o único elemento-chave? Não, de maneira nenhuma, mas para o nosso tema aqui, a Convenção da Diversidade Biológica é, digamos, o momento de se estabelecer um paradigma importante sobre a forma de acesso e a forma, portanto, de exploração, tá? Desses conhecimentos tradicionais associados ao próprio patrimônio genético, aos recursos genéticos. E eu costumo dizer que a Convenção da Diversidade Biológica em 92, ela vem com a preocupação de dizer nós precisamos preservar essa biodiversidade. Mas eu também falo o seguinte, ela também é o mecanismo responsável por estabelecer a possibilidade de que nós viéssemos a ter um mercado sobre esta biodiversidade. Não por acaso, em 1994, quando temos aqui, então, a formação da Organização Mundial do Comércio, a OMC, nós vamos ter o Acordo TRIPS. E o Acordo TRIPS, que todos vocês sabem que é fundamental aqui para as discussões em termos de propriedade intelectual, vai trazer uma série de alterações que colocam em evidência alguns elementos de propriedade intelectual que vão ser fundamentais para a área biotecnológica, e principalmente para atender interesses de indústrias sementeiras, que participaram ativamente dessas negociações. Tá? 96, temos uma cúpula mundial pela alimentação, que vai discutir questões de soberania alimentar, de segurança alimentar, que são igualmente importantes. E aí, nós chegamos ali, em 2001, com a nossa medida provisória, que tratar aqui no Brasil, aí falando sobre isso, principalmente para quem, enfim, de outros países, né? Nós temos aí em 2001, inicialmente, uma medida provisória que tratou de internalizar, de certo modo, aquilo que a Convenção da Diversidade Biológica estabelecia. Tá? Então, que se tenha esse acesso consentido a esses conhecimentos e, ao mesmo tempo, que eu tenha uma repartição justa e equitativa desses benefícios. Nesse mesmo ano, algo fundamental que nós vamos conversar aqui, o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura. Quando a gente fala do TIRFA, nós vamos ver que ele vem justamente se preocupar com, digamos, essa criação desse mercado biotecnológico aqui, e ao mesmo tempo de eu reconhecer alguns direitos aqui importantes para a conservação, para o uso sustentável de recursos fitogenéticos na alimentação e na agricultura. E vejam que aí a gente tem, então, neste tratado, o estabelecimento aqui de um sistema que ele é multilateral, em relação, enfim, a determinados recursos fitogenéticos. Tá? O que é relevante, vou lembrar vocês, Convenção da Diversidade Biológica, quando fala do acesso e quando fala da repartição de benefícios, está nos falando de que nós teremos, a partir de então, a possibilidade de se estabelecer determinadas convenções, determinados, enfim, acordos aqui entre povos tradicionais, tá? Ou entre aqueles que detêm determinados recursos e, enfim, aqueles que resolverão fazer uso
disso para uma finalidade que nós vamos reconhecer aqui, geralmente econômica, na qual a gente vai discutir a incidência de direitos de propriedade intelectual. No Brasil, nós tivemos, de 2004 a 2007, as Conferências Nacionais sobre Segurança Alimentar, com destaque novamente para a questão tanto da soberania alimentar, durante um bom tempo, uma cultura mais assistencialista no que diz respeito, inclusive, aqui ao direito de acesso a alimentos, tá? E mais recentemente passamos, então, a ter algumas discussões a partir da Lei 13.123 de 2015, que substituiu a medida provisória anterior, tentando resolver alguns dos problemas que tanto se indicavam na medida provisória anterior, como excesso de burocracia, que era algo extremamente criticado, estabelecer, enfim, de forma mais direta de que maneira se deveria fazer essa repartição justa e equitativa dos benefícios. Eu adoraria falar só sobre essa lei brasileira, tá? Não vou ter tempo aqui de falar sobre isso, gente, mas eu participei dessa obra aqui há algum tempo atrás, com uma série de promotores, pesquisadores na área ambiental, na área de propriedade intelectual, que se chama a nova, entre aspas, Lei número 13.123 de 2015, no velho marco legal da biodiversidade, entre retrocessos e violações de direitos socioambientais. Tá disponível no site do Instituto Direito por um Planeta Verde, tá? Para quem tiver interesse, porque um aspecto importante para falar da lei brasileira, para quem não conhece, e essa é a minha principal crítica a essa nossa legislação: os povos tradicionais não foram ouvidos. Tá? E, portanto, ou se foram ouvidos, foram escutados de forma muito tímida, tá? Porque não fizeram parte dessa discussão. Então, esse já é um primeiro ponto que eu coloco em xeque aqui, tá? E isso a gente pode falar, inclusive, a determinados formatos de agricultura tradicional também, que nós vamos falar depois. Declaração do Milênio das Nações Unidas, eu quero destacar aqui também, por quê? Tá? Nessa Declaração do Milênio, nós temos aqui o reconhecimento dentro dos ODS da segurança alimentar e da gestão sustentável dos recursos naturais. E, por fim, tá? É claro que aqui eu poderia falar de Protocolo de Nagoya, de vários outros aspectos, mas estou trazendo alguns somente, essa conferência diplomática da OMP prevista para esse ano como algo importante. Tá? Por que eu trouxe essa linha do tempo assim e fui situando eventualmente algumas coisas aqui no Brasil? Vejam, para mostrar para vocês que nós temos aqui diferentes atores internacionais participando dessa discussão. Nós temos, eu falei aqui, por exemplo, do TRIPS, eu falei da OMC, eu falei da OMP, eu falei aqui da FAO, tá? Que muitas vezes atuam dentro dos seus próprios fóruns, mas sem que a gente tenha esse diálogo realmente acontecendo de uma maneira mais interdisciplinar e mais interligada. Quando a gente teve o Rio+20, me pediram para fazer um artigo sobre as discussões presentes naquele momento, sobre essa temática exatamente que nós estamos fazendo aqui. Tá? E um dos aspectos que eu ressaltei naquele momento a discussão ambiental, de modo geral, e da segurança alimentar e sustentabilidade, praticamente ela ficou prevista para ser tratada, ou se queria, pelo menos essa era a proposta naquele momento, ser tratada num fórum especial que fosse criado na questão ambiental para tratar dessas questões. E eu sempre disse o seguinte: não vai adiantar. Por quê? Porque se nós não tivermos a OMC participando disso, ou se nós não tivermos os atores que estão vinculados ao mercado internacional, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer com que, de fato, a gente tenha efeitos daquilo que está sendo falado. Então, eu diria para vocês, avançamos bastante nos últimos anos? Avançamos, mas temos ainda algumas preocupações. Tá? Bom, para ir adiante um pouquinho. Quando a gente fala de tudo isso, o que eu quero falar para vocês? Quando eu pego, né, por exemplo, a forma como um agricultor tradicional ou como um povo tradicional trabalha, enfim, com determinadas variedades vegetais, vamos dizer, quando eu falo em milho crioulo, por exemplo, né, ou quando eu falo de sementes crioulas, etc., e penso em trabalhar sobre estes aspectos, em termos de propriedade intelectual, nós podemos falar em patentes sobre sequências de DNA, e aí falo para vocês, essa é uma questão que no Brasil nós não temos isso colocado de maneira específica, tá? Mas é uma possibilidade e muitas vezes reconhecida em outros países.
Podemos falar da aplicação do direito de patentes sobre isso, sempre que houver novidade e atividade inventiva, tá? Então, aqui, principalmente, quando a gente fala de transgênicos, por exemplo, nós vamos estar falando da incidência do direito de patentes, porque vejam que quando eu falo do transgênico, eu estou trazendo um elemento de uma outra espécie para dentro dessa espécie, que naturalmente, por cruzamento genético, eu não chegaria àquele determinado resultado. E nós falamos do direito de melhorista, também conhecido como sistema de cultivares. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre cada um, Aline, não sei se vocês vão ter aulas específicas, né, sobre esses temas, tá? Mas imagino que sim, tá? Mas vejam, nós temos formas aplicáveis de PI aqui que têm, enfim, consequências sobre o que nós vamos falar aqui. Quando eu falo, por exemplo, sobre você ter patentes sobre sementes transgênicas e que são utilizadas, por exemplo, aqui no sul do Brasil, hoje em larga escala, nós temos aqui discussões para ter em toda essa discussão sobre agrobiodiversidade. Por exemplo, como é que eu faço o equilíbrio entre a proteção dos direitos de propriedade intelectual e as questões de acesso? É claro que quando a gente fala de ter direitos de propriedade intelectual sobre isso, a gente fala, isso é bacana, porque a lógica tradicional da PI muitas vezes vai dizer, nós vamos ter maior investimento por parte da indústria, que tem uma segurança no resultado daquela sua pesquisa realizada junto a esses povos tradicionais e com esses resultados, né? Na patente, no caso, quando consegue desenvolver algo que apresente novidade ou atividade inventiva, tá? Mas vejam, isso tem também feito com que nós tenhamos hoje cada vez mais, inclusive no Brasil, a adoção de monoculturas. E para quem não é do Brasil, vale dizer, tá? Temos no Brasil uma forma de desenvolvimento do agronegócio que é muito diversa. Se nós sairmos um pouco aqui do sul do Brasil e formos mais para o centro-oeste do país, a gente fala de monoculturas e a gente fala do agronegócio em larga escala. Tá? No sul do Brasil, resistindo ainda, mas já não mais com a mesma força, nós vamos falar de uma agricultura familiar e baseada em pequenas propriedades, tá? Essa adoção das monoculturas tem trazido erosão genética e a própria erosão cultural, muitas vezes. Eu falei aqueles exemplos lá no início da minha fala e eu disse para vocês, muitas dessas formas tradicionais e da agricultura tradicional vêm perdendo as suas características porque vêm sendo substituídas por essas monoculturas, tá? Ou, inclusive, por outras consequências da exploração econômica, como eu falei, por exemplo, lá no caso das Filipinas, inclusive pela exploração em virtude do turismo. Então, essas populações, hoje, elas não querem mais trabalhar na agricultura. E aí a gente, enfim, tem aí uma perda, né, desse conhecimento, enfim, tradicional vinculado a essas situações. No caso aqui, quem é da América Latina, de modo geral, vai lembrar que em muitos países da América Latina, inclusive quando nós passamos a falar da adoção de sementes transgênicas, tá? Nós tivemos a criminalização de determinadas práticas que eram tradicionais, como a guarda de sementes, por exemplo, o próprio melhoramento vegetal, que muitas vezes foi feito pelo próprio agricultor tradicional. Isso, além de ter essas consequências e que desestabiliza as formas de produção local, traz também insegurança alimentar, porque nós estamos perdendo diversidade, tá? Nós estamos perdendo esta biodiversidade porque trocamos isso pelas, enfim, monoculturas trazidas pelas sementes aí geneticamente modificadas, por exemplo. Eu não estou dizendo para vocês que eu seja favorável a OGMs, ao contrário, não é isso, mas, enfim, a gente precisa olhar para isso com esse viés crítico também, né? E aí até trouxe aqui para vocês também uma outra questão que eu não vou ter muito tempo para desenvolver aqui, mas a própria inviabilização da agricultura familiar, tá? Isso é algo que a gente vem sentindo, principalmente no sul do Brasil, como eu falava antes para vocês, e a própria troca dessa forma de produção por formas, enfim, mais expansivas aqui, baseadas em monoculturas. Então, vejam, quando eu falo de todas essas questões, e aqui a gente teve vários embates judiciais entre agricultores, empresas sementeiras, a gente teve a criminalização dessas práticas, tá? Não podemos esquecer que muito disso é fomentado pelos próprios direitos de propriedade intelectual, tá? Quando, enfim, se tem essa tentativa, e aí lembro a vocês, quando a gente fala da utilização, por exemplo, vou falar principalmente dos transgênicos, mas a gente poderia fazer discussões similares
nas cultivares, mas a gente teve adoção pela indústria de impedimentos técnicos e impedimentos legais para o uso dessas sementes, né? Por exemplo, a guarda de sementes, né? Ou a reutilização de sementes. Seja que, por exemplo, né, quando a gente falava da técnica Terminator sendo utilizada aqui em sementes de soja, ou, enfim, quando a gente fala da utilização desses direitos de propriedade intelectual e da violação desses direitos, tá? Então, isso teve impactos significativos na América Latina como um todo. Então, quando vem o TIRFA, que eu falei antes para vocês, o que é importante desse acordo que a gente fala aqui? Nós tivemos aqui o reconhecimento, dentro desse documento firmado no âmbito da FAO, e que é, portanto, um acordo multilateral, em que esses países ratificaram e colocaram à disposição determinados recursos fitogenéticos que seriam úteis para a alimentação e para a agricultura. No caso específico aqui, tá? Quando a gente fala aqui do Brasil, a gente tem, por exemplo, a mandioca colocada ali, tá? Nós temos ali mais ou menos 80 espécies forrageiras, mais 35, eu acho, cultivos alimentares, enfim, mais ou menos essa é a previsão, tá, do anexo que traz essa listagem desses recursos fitogenéticos. Mas o que é importante também desse documento? Reconhece os direitos dos agricultores tradicionais, principalmente, tá? E também um outro aspecto importante. O próprio documento fala sobre a tomada de decisões sobre esses recursos fitogenéticos sendo realizado de forma participativa, tá? Então, esses são dois aspectos aí que eu queria ressaltar com vocês. Por quê? Tá? Quando a gente fala sobre essas situações, nós vamos encontrar ainda algumas fragilidades. Voltando aqui para esses problemas, primeiro, apesar do reconhecimento, inclusive no documento da FAO, desses direitos dos produtores, e apesar de alguns avanços em termos legislativos, eu falo que nós temos muito mais o reconhecimento formal dos direitos desses agricultores, tá? Dos próprios mecanismos de repartição de benefícios gerados aí pela utilização, principalmente dessas sementes tradicionais, e, obviamente, dos conhecimentos tradicionais que são associados a ela, mas ainda nós temos instrumentos que são frágeis, que acabam tendo pouca eficácia, muitas vezes, na realização concreta desses direitos. Os instrumentos contratuais, ou enfim, né, a forma como a legislação prevê os acordos com os povos locais, ou até mesmo com esses agricultores, inclusive na legislação brasileira, a meu ver, ainda desconsideram em grande medida a agrobiodiversidade. Tá? E nós somos um país que tem uma riqueza grande nesse sentido. Além disso, nós temos, na minha concepção, ainda uma previsão de mecanismos que são bilaterais, por exemplo, povos tradicionais, indústria, etc., e não coletivos de repartição de benefícios. E aí a nossa falta de uma cosmovisão que possa eventualmente atender às demandas, tá, que são específicas desse tipo de saber, enfim, vinculado a essas formas de cultivo e de realização da atividade da agricultura. Tá? E algo importante ainda aqui, porque vejam, muitas vezes eu vou falar de determinadas, e aqui o Dr. Luiz Marinello trouxe alguns exemplos nesse sentido, tá? Nem sempre é fácil verificar de qual povo, desculpa, especificamente eu estou falando. Muitas vezes eu vou ter aqui uma série de povos de uma mesma região que detém aquele determinado saber. Tá? Ou ainda as variedades que nós estamos falando aqui, que são importantes para essa questão de agricultura, estou falando de variedades de sementes, por exemplo, de variedades vegetais, por exemplo, tá? Que são muitas vezes intercambiados entre essas várias populações. Situação para a qual nós necessariamente não temos ainda, talvez, um mecanismo que seja totalmente satisfatório, em que pese a lei brasileira, a lei 13.123, tenha previsto aí formas de repartição de benefícios, mas eu ainda tenho muitas críticas a essa legislação por entender que, por uma série de questões, a lei simplesmente trouxe muitas exceções que retiram aí a necessidade de se obter o consentimento e também a necessidade de se fazer essa repartição de benefícios. Tá? Então, essa forma, embora a gente tenha estabelecido, digamos, ok, nós teremos determinados percentuais a serem reconhecidos, tá? A gente tem
uma série de situações aí que são, eu diria que a lei mais excluiu possibilidades do que incluiu possibilidades de repartição de benefícios, tá? Eu acho que ainda precisaremos avançar nesse sentido. Eu vou dizer, aqui eu sei que o meu tempo está esgotando, Aline, então só vou deixar aqui um highlight, assim, porque eu acho importante, não tem como se falar em agrobiodiversidade no Brasil sem a gente falar a respeito da Juliana Santilli, que foi a nossa grande pesquisadora. Sentimos muita falta dela ainda para essas discussões, tá? Deixei aqui alguns detalhes, né, dos quais que a Juliana Santilli chama atenção nos textos dela sobre essa discussão sobre a agrobiodiversidade. Ela tem textos em português, mas ela tem textos publicados em inglês também, obras completas, inclusive. Tá? Então fica aqui, acho que com certeza de todas as pessoas que eu já li, de todos os estudiosos que li, acho que a Juliana Santilli continua sendo a nossa grande referência sobre essa temática. Tá? Então, aqui a importância, principalmente, de que a gente tenha essa conservação dos valores culturais, tradicionais, a conservação dessas variedades locais, o quanto isso é importante não só para o reconhecimento do direito desses agricultores. E lembro para vocês aqui, quando a gente fala desses agricultores, eu não estou falando necessariamente da grande indústria do agronegócio, tá? Mas a gente fala aqui principalmente desses agricultores que têm a sua atividade direta, né, na atividade da agricultura, e que conhecem e que têm todo esse saber atrelado, enfim, a essas variedades dos locais, né, que é o que nós estamos falando aqui. Só para finalizar, eu queria colocar aqui sobre o papel da OMP nessa discussão, que eu acho que ela é muito importante, tá? Por quê? Porque, como eu disse, acho que há um gap enorme, tá, entre os vários fóruns de discussão que nós temos hoje no mundo sobre essa temática. Então, eu lembro aqui, tá, que, a meu ver, então, esse papel da OMP, ele complementa aí a estrutura da CDB, do Protocolo de Nagoya. Coloco para vocês, e se vocês procurarem sobre esse assunto, vocês vão encontrar muita coisa nas bases de dados aí da OMP, compilação dos acordos de recursos genéticos, vocês têm ali um guia de questões sobre propriedade intelectual e acordos de acesso e repartição de benefícios. E sobre essa conferência diplomática a ser realizada esse ano, eu destaco alguns pontos aí que têm sido colocados em debate, como, por exemplo, a prevenção de concessão indevida de patentes, que aqui eu não trouxe aqui, seria um ponto ainda para a gente discutir sobre o que já se discutiu nessa temática específica sobre biopirataria, por exemplo, tá? Mas essa prevenção dessa concessão indevida, ela é importante. A questão dessa divulgação de patentes e o desenvolvimento de sistemas de informação de banco de dados. A gente sabe que isso, nas legislações, nos tratados, de modo geral, tem sido colocado como algo importante. E que eu já tenho algumas preocupações mais recentes, que tem muito a ver com o que o Dr. Luiz Marinello colocou no final da fala dele. Vamos abrir, de fato, e colocar isso para livre consulta, inclusive das nossas IAs generativas hoje, e elas acessarão a tudo isso de forma, enfim, não só gratuita, mas também sem necessidade de consentimento, né? Enfim, coisas para a gente pensar aqui, talvez, para o futuro e para debater. Sobre considerações finais, Thalin, já vou terminar, então, aqui, acho que é importante se pensar em todo esse contexto aqui como algo importante no âmbito da sustentabilidade da segurança alimentar. Então, se vocês quiserem, pessoal, eu tenho uma bibliografia bem farta, o nosso grupo de pesquisas aqui fez um estudo sobre isso, posso encaminhar para quem tiver interesse, tá? E para que alguns itens, talvez, que eu tenha passado rápido aqui, vocês possam compreender melhor. Acho que sistema de propriedade intelectual não é só para a gente pensar em como aplicar direitos de propriedade intelectual formalmente como nós entendemos e como a legislação prevê. Tá? Esse sistema de propriedade intelectual ele também tem que atuar como promotor de justiça e de equidade. Tá? E isso significa saber como nós temos diferentes pontos de vista, como nós temos cosmovisões aqui diferentes, e por isso eu trago de novo aquela gravura lá inicial, tá? Como a gente vai relacionar isso. Precisamos de políticas que sejam inclusivas, interdisciplinares, que reconheçam essa interdependência. Precisamos também do incentivo ao envolvimento contínuo de todas essas partes interessadas. Então, legislador, comunidades tradicionais, acadêmicos, o setor privado. Então, aqui nós precisamos que, de fato, todos esses, inclusive os agricultores tradicionais que eu falava antes, possam participar e possam ser ouvidos.
tá? E eu sei que a gente muitas vezes fala que isso, de modo geral, pode ser atendido muitas vezes, mas há uma dificuldade clara para se fazer isso, tão clara que as críticas que a gente coloca nesse livro aqui, basicamente, são no sentido da forma como esses povos tradicionais, inclusive os agricultores tradicionais, enfim, foram recepcionados ou não, tá? Perante a nossa Lei 13.123 aqui no Brasil, quando tratou, enfim, dessas várias questões. A gente sabe que tem avanços, né? Quando a CDB surge, ninguém sabia como fazer isso, né? Era algo. As empresas tentavam fazer e acabavam muitas vezes sendo criminalizadas por fazer isso, né? Porque, enfim, alguém resolvia entender que aquilo não estava adequado, etc. Enfim. E aí, anos depois, acho que a gente avança, né? A gente tem uma lei agora que fala, talvez, de aspectos mais diretos, mas em que, principalmente, a meu ver, em questões participativas, em questões que pensem a propriedade intelectual num plano mais amplo, tá? Que é a gente considerar as questões de agrobiodiversidade, as questões de sustentabilidade, por exemplo, a gente ainda tem uma dificuldade em fazer isso. Como eu falei para vocês, e eu espero que não tenha sido assim, Aline, quando eu falo em fóruns de propriedade intelectual, as pessoas dizem, não, não, ela é muito verde, né? O pessoal do grupo de TI me deixava uma graminha sempre na minha mesa, né, de presente. Mas eu acho que a minha grande mensagem sempre é: precisamos conversar, precisamos ser mais interdisciplinares e precisamos ter essa visão um pouco mais crítica, tá? Deixa eu, enfim, aqui, vou parar minha apresentação, Aline, e queria agradecer imensamente o convite, tá? E dizer que fico muito feliz que a gente tem a oportunidade de discutir questões de inclusão, tá? Num curso como esse da OMP, e o que eu quis trazer aqui um pouco é essa visão, tá? Que a gente precisa alargar o horizonte para que a gente possa ser mais inclusivo. Muito obrigada. A gente que agradece, eu acho que a palestra foi muito rica, trouxe informações que as pessoas não têm acesso de forma, digamos assim, mais fácil aqui no Brasil. Não é tão fácil acesso ao conhecimento. E eu falo isso, nós já conversamos sobre isso, é, porque o meu interesse específico sobre a agrobiodiversidade veio porque eu fui fazer mestrado na Inglaterra. E eu tinha que fazer um paper dentro de uma cadeira de Direito Internacional. E meu orientador para esse paper, que era um professor alemão, o Henning Gross-Kahn, sabia que no Brasil estava sendo discutido o projeto de lei que virou a Lei da Biodiversidade, e na época havia uma exclusão expressa de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais utilizados para a agricultura. Ele veio me perguntar o porquê, e eu não sabia como brasileiro explicar. Então, meu paper foi sobre isso. E tentar entender, né, por que que enfim, era tão dificultosa a relação da agricultura com o acesso a patrimônio genético e CTA no Brasil. E foi por isso que eu tive a ideia até de convidar a Liz para falar especificamente sobre esse tema, porque eu sei que o tema de pesquisa dela de doutorado foi muito voltado para isso. E eu queria só agradecer, e a gente está apertado de tempo, eu vou só fazer uma única pergunta que está aqui. Algumas pessoas pediram tanto o contato do Marinello quanto da Liz, e eu vou pegar uma pergunta, que até é uma pergunta, não é uma crítica que perguntou, tá? É uma observação minha, né? Que faz uma pergunta específica sobre políticas públicas para proteger o cercado da Amazônia. Gente, só um dado aqui, que eu acho que o Marinella também tem: o medicamento com uso de biodiversidade brasileira, que eu acho que mais vendeu é, na história, os dois, né? Um foi pré a CDB e o outro pós, foram usando ativos da Mata Atlântica, que é aquele medicamento para pressão que bota debaixo da língua, que eu sempre esqueço o nome, que é com veneno de jararaca, Captopril. 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 E a Cheflan, que é erva baleeira, também é Mata Atlântica. A nossa Amazônia, coitada, ela ainda é subprotegida, subaproveitada, tudo.
Mas eu acho que a pergunta serve para ambos, porque também tem questão de agricultura tradicional na Amazônia, especialmente do cacau, que é um modelo diferente do sul da Bahia, né? Que o sul da Bahia, inclusive, sofreu com falta de agrobiodiversidade, que vem uma praga, que foi a vassoura de bruxa, que dizimou o cacau no sul da Bahia, tanto que hoje o maior produtor de cacau no Brasil não é o estado da Bahia mais, é o Pará. Por favor. Liz, quer começar? Não, pode começar, acho que Tá bom. Ah, pergunta difícil. Isso daqui remonta anos e anos de apropriação indevida de recursos genéticos, de conhecimentos tradicionais. Eu acho que devagarzinho a gente está dando alguns passos. O Brasil precisa se fazer mais representativos, mais bem representado nas diversas discussões que existem lá fora. Não enxerguem isso como uma crítica ao MRE, ao Itamaraty, muito pelo contrário. Tenho acompanhado as últimas COPs e eles estão muito bem preparados. Agora, existe uma diferença entre estarmos preparados e a força que, eventualmente, o Brasil consegue para trazer outros aliados nesse processo. A Argentina é uma grande aliada, a gente percebe isso. Mas os países africanos são grandes aliados, mas os países desenvolvidos têm uma variação aí enorme em relação a como o Brasil pode se posicionar e pode se defender, porque, de alguma maneira, a gente tem uma oportunidade interessantíssima, a gente está vivendo uma oportunidade interessantíssima. Não é à toa que a COP 30 vai acontecer aqui em Belém no ano que vem, porque o Brasil tem sido visto como não apenas sobre um grande e potencial fornecedor de recursos genéticos para novos ativos para ciência, para indústria, mas também como um grande sumidouro para sequestro de carbono. Então, aqui eu acho que é a nossa vez, porque ainda que a gente não tenha recursos financeiros para bater de frente com todos os outros países, nós temos recursos naturais. E os recursos naturais, eles cada dia mais têm se mostrado como representativos e para fazer ah, para fazer frente, na verdade, às necessidades que a indústria, de forma global, está começando a enxergar agora, de conservação, de que senão estaremos daqui a pouco todos derretendo com 45, 50 graus na cabeça, ninguém mais consegue sair de casa. Então, eu acho que o Brasil tem a possibilidade e tem que saber discutir com inteligência tudo isso que está acontecendo. E, aliás, eu vi uma das perguntas aqui da Rafaela Guerrante, que eu sei que é uma pessoa bastante estudiosa sobre tudo isso também, de qual é a nossa expectativa em relação a essa discussão que vai acontecer em maio. É a melhor possível, apesar de que os países desenvolvidos eles não gostam muito de incluir as discussões da OMP dentro do mesmo segmento da CDB de Nagoya. Eles querem discutir de forma separada. Eu acho que o nosso papel é trazer cada vez mais essa discussão para um mesmo centro, porque isso vai fortalecer justamente com essa possibilidade do Brasil e de outros países que são mega diversos também conseguirem se impor. Então, eu fiz todo esse preâmbulo aqui para responder a pergunta que foi feita por você agora, Aline. Tanto o bioma amazônico como outros biomas, nós estamos aqui na Mata Atlântica, mas outros biomas eles só vão conseguir se manter em pé com recursos. E o Brasil tem que saber colocar recursos para dentro e administrar isso melhor. Aline, se me permite, Por favor. Estou aqui vem, já na vem, paralela com a Isabela organizando o tempo.
Tá, eu só vou fazer um comentário que, enfim, talvez seja um tanto clichê a gente falar ainda sobre essa questão, mas eu costumo sempre dizer o seguinte, né? A gente sabe que o próprio TRIPS e a própria OMC perdeu fôlego nos últimos anos, em razão aí da gente ver uma série de acordos bilaterais ou regionais, muitas vezes tratando sobre os itens de propriedade intelectual e com muito mais enforcement, inclusive, muitas vezes, tá? Só que eu ainda acho que juridicamente você falar de um sistema de hard law, por exemplo, baseado no sistema OMC, e você falar nos vários sistemas de soft law que a gente tem discutido questões de segurança alimentar, que a gente tem discutido a respeito de proteção ambiental, traz ainda uma diferença importante, tá? Da onde estamos situando essas discussões. Mas, para além disso, eu persisto, né, talvez nessa visão de que a gente vai conseguir avançar muito pouco. Primeiro, aí isso vai na linha do que o Dr. Luiz Marinello falava. Se a gente não se unir enquanto países megadiversos, né? Então, acho que a gente tem mais força enquanto bloco do que de maneira isolada. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que se eu não conseguir trazer o setor que está vinculado ao comércio, de modo geral, comércio, eu quero dizer, quem está pensando economicamente, quem tem um interesse econômico nessas questões, para sentar na mesa também e conversar, eu acho que a gente consegue avançar muito pouco, porque senão a gente continua nessa coisa que se fala geralmente, existe um antagonismo aqui entre a CDB e o TRIPS. Eu falo, não é exatamente um antagonismo, eu diria que um preparou o caminho para o outro, tá? Mas eles não conversam, de fato. O TRIPS ignorou, enfim, algumas coisas relativas à CDB, e a gente sabe quantos anos está se lutando enfim, alguns países querem trazer essa discussão novamente e não se consegue avançar nisso. Mas eu não quero ser só pessimista, quero ser otimista também, quero acreditar que esse ano a gente tenha novidades aí importantes, né, com o papel da OMP para a gente discutir isso no plano técnico, e que, enfim, a gente consiga avançar e talvez trazer novas perspectivas aí, né? Eu sei que quando eu fiz o doutorado, ali já há muito tempo, me disseram assim, Elis, meus conhecimentos tradicionais já falaram tanto sobre isso, não tem mais o que falar sobre isso. Eu disse, gente, já se falou muito, mas não resolvemos os problemas, eles continuam na mesa, né? Então, acho que sim, a gente ainda tem que ser chamado aí para discutir isso e pensar um pouquinho fora aí desse plano, muitas vezes que a gente tem, aplica a propriedade intelectual lá e tá pronto. Essa é a política institucional a ser adotada, né? É isso. Muito obrigada. E assim, tinha uma pergunta aqui sobre a questão da Índia. Eu acho que os únicos dois países que têm como requisito em depósito de patente, pelo menos do meu conhecimento, que você informe se usa algum ativo de biodiversidade, são justamente Brasil e Índia. O Brasil não está assim tão atrasado em relação à Índia. A questão é que alguns approaches foram diferentes, porque a própria CDB permite approaches diferentes, e isso vocês podem depois conversar com mais calma, tanto com o Marinello quanto com a Lígia, que eu vou ter que passar para a Isabela, mas antes de eu passar para a Isabela, é só fazer uma pontuação. A gente acabou de enviar uma programação atualizada para vocês no grupo do WhatsApp, porque a gente teve finalmente a confirmação da participação da Fernanda Caingangue, que ela é representante dos povos indígenas no CEGEM. Essa confirmação demorou um pouquinho para sair, porque a gente conversou primeiro com o Ministério, né, para formalizar quem iria participar. E vai ser a Fernanda Caingangue, e ela vai participar justamente no painel de enforcement, junto com o Itamaraty e junto com a Branca Alves, que eu acho que está aqui, ou pelo menos estava aqui como aluna, ouvindo todo mundo, né? A gente sabe que de vez em quando a gente não consegue, como profissional, participar o tempo inteiro das palestras dos cursos, né? Mas é isso, tá? Só a Fernanda, inclusive, é do Rio Grande do Sul, que nem a Liz é da mesma região que a Liz, né? Que é a macro-região ali de Passo Fundo.
As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.